Ana Sofia veio para o nosso canal, você nunca mais foi o mesmo, Otacílio. A minha casa tá caindo aqui, né? Eu tô percebendo, então eu tenho que fazer minha parte agora, né? Pois é. Imagina. Hoje é Conversando com Pais, né, Miriam? Hoje é o programa Conversando com Pais. E eu tenho uma pergunta. Qual? Qual é o assunto de hoje? Hoje nós vamos conversar sobre a importância de estimular a coordenação motora nas crianças pequenas. Legal! É mais um vídeo para contribuir com os pais, né? Sugerindo atividades. Pois é. Para que sejam feitas em casa nesse período de suspensão de aulas, né? Por conta da pandemia. Então, a nossa contribuição para os pais. É isso aí, então. Que tem as crianças pequenas em casa e que às vezes não sabem o que fazer, né? Ou como estimular. Pois é. Então, Vamos prestar atenção então no vídeo aí, hein? A gente vai conversar um pouquinho então sobre isso. Vamos lá. Então vamos lá. Bom, Otacílio, antes de eu mostrar para você e para os pais algumas coisas que eu trouxe. Tem bastante coisa aqui, né? Tem bastante coisa. Tem mais aqui do lado. Nossa! Que você Meu não tá Deus, vendo. tem que usar 3 meses no próximo vídeo. E fazer um vídeo de 3 horas. Pois é. Então vamos lá. Primeiro a gente vai conversar sobre a direção do desenvolvimento motor. Então, olha, a gente tem que pensar que o desenvolvimento motor no ser humano, ele acontece por conta da maturação neurológica. Então, nós temos uma sequência para que esse desenvolvimento aconteça. Então, ele segue uma direção, que nós chamamos, aqui tem essa linha vermelha, né? Nós chamamos de céfalo caudal. Ou seja, começa da cabeça. Então, o ser humano primeiro começa a firmar sua cabeça, né? Depois, isso vai descendo para sua coluna vertebral. Aí, o bebê aprende a sentar, né? Nós dizemos que o bebê aprende a sentar. Pois é. Depois, gatinhar. E o último passo, né? Ou a última fase do processo é o andar. Por que é importante a gente saber que existe uma direção para esse desenvolvimento motor acontecer? E que ele é ditado pelo processo de maturação neurológica, para nós oferecermos as atividades adequadas para a criança na fase em que ela está. Pois é. Para a gente não querer antecipar, por exemplo, e propor para a criança atividades que ela não esteja pronta ainda para desenvolver. Senão não dá certo, né? Sim, então esse desenvolvimento, como eu ia dizendo, né, começa no sentido céfalo-caudal, de cima para baixo, e próximo distal, significa que ele começa do centro para as extremidades. Então, os movimentos mais refinados, eles são a última parte desse processo, porque começa-se no centro e as mãos e os dedos vão ficar para o final. Então, por isso não adianta eu querer, por exemplo, que uma criança de 2, 3 anos faça atividades de caligrafia, por exemplo. Né? A criança não está pronta para aquilo, ela não tem ainda a maturação necessária para desenvolver aquela atividade. Então é importante a gente saber para oferecer aquilo que é adequado para a idade. Pois é, tá? Isso aí. Então esse aqui é um ponto. A coordenação motora, nós temos 2 tipos. Nós temos a coordenação motora ampla ou grossa, né? Que muitas pessoas preferem chamar de grossa, que é a coordenação de todo o corpo. E nós temos a coordenação motora fina, que são esses movimentos mais refinados dos dedos, exigem uma precisão maior. Então isso vai acontecendo ao longo do tempo, o desenvolvimento vai acontecendo ao longo do tempo. Então o que os pais poderiam propor de atividades para as crianças pequenas, para desenvolver a coordenação motora ampla, essa grossa, né, que é de todo o corpo? Atividades de correr, pular, jogar bola. Olha a dica aí, hein? Sabe aquela brincadeira que a gente gosta de fazer, criança também gosta muito, guerra de almofada? Aquilo é ótimo para criança. Tem que sair do celular um pouco, né? Senão não dá. Nossas crianças precisam de movimento, de muito movimento, faz parte, para não comprometer outras áreas. Né? Então a gente vai oferecendo, lógico, se a criança ainda está aprendendo a andar, é pequenininha, a gente estimula a criança a andar, explorar os espaços. Mas com 2, 3 anos, que ela já tem um pouquinho mais de equilíbrio, a gente já pode propor algumas atividades, de jogar bola, de correr, montar circuito, que são assim, uma proposta de várias atividades que a criança tem que desempenhar. Então, passa embaixo da cadeira,
dá alguns pulinhos e arremessa uma bola no balde, por exemplo. É um exemplo de circuito. Então, a gente pode variar muito essas atividades em forma de brincadeira, né? E toda criança gosta, né? Toda criança gosta. Se a criança já é um pouquinho maior, uma criança de 4, 5 anos, a gente pode oferecer outros tipos de atividade também. A gente pode oferecer boliche, peteca, bambolê, corda. Olha, eu não sabia de tudo isso, não. Muito legal, né? Legal. Para trabalhar toda essa coordenação do corpo, que é importante, porque a criança ela precisa aprender a dominar o próprio corpo, né? Desenvolver habilidades como equilíbrio, agilidade, né? Pois é, olha que legal. E a criança que tem domínio do seu próprio corpo, ela domina o ambiente, ela tem condições de explorar melhor o espaço. É isso aí. Né? Então, essa é a coordenação motora ampla. Agora eu vou falar um pouquinho da fina. Vamos lá. Tá? Então, o que a gente oferece para as crianças pequenas? A gente pode oferecer brinquedos de empilhar, por exemplo. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, brinquedos de pote, que a criança pode empilhar. Isso pode ser oferecido quando a criança tem, por exemplo, quase um aninho que... Nossa, e ela consegue? Consegue, Puxa. ela vai conseguindo. Aí vamos supor que a mamãe não tem em casa um jogo de potes assim. Nem todo mundo tem condições de comprar brinquedos caros agora. Né? A gente pode oferecer canecas de vários tamanhos, potes plásticos de vários tamanhos, não tem problema. Legal. Tá? Sempre lembrando que tem que ser algo que não tenha ponta, que não seja muito pequeno, porque a criança coloca na boca, né? Crianças de 2, 3 anos, olha, eu tracei encaixes mais grandes. Tá vendo? Por que tem que ser grande assim, Miriam? Por 2 motivos. Primeiro, porque tem que ficar fácil para a criança encaixar, porque ela ainda não tem esses movimentos bem refinados. E por conta de criança pequena, a gente sabe, leva tudo para a boca. É verdade mesmo. Né? Então o risco de engolir, né, se for algo muito pequeno, é muito grande. Então sempre oferecer. Quanto menor a criança, maior o jogo de encaixe. Olha que dica legal, hein? Aí nós temos esse aqui também, esse eu diria que para 2 até 5 anos é muito interessante. Esse serviria dos 2 aos 5 perfeitamente, tá? Montanha-russa pedagógica. Aí, isso. Aí vamos pensar na criança de 4 e 5 anos, que aí a gente precisa trabalhar mais essa coordenação fina. Então o que a gente pode oferecer para essa criança? Se ela tem de 2 a 5, eu vou voltar na de 2 também. A gente também pode oferecer massinha. A massinha pode ser caseira, tá? Não precisa ser aquela que a gente compra na papelaria, por exemplo, a industrializada. Eu não vou passar a receita aqui, porque senão não daria tempo. Mas a mamãe e o papai em casa procura lá receitas de massinha caseira, feita com farinha e corante comestível, e aí pode dar em casa para a criança brincar, sem problema nenhum. Tá cheio de vídeo na internet, né? Isso. Pois é. Então, a massinha também contribui muito para isso. Criança de 3 anos, rasgar papel. Olha, tá? Ajuda a rasgar papel, Oxi. rasgar com os dedinhos. Só não vai rasgar como do papai e da mamãe, não dá problema. Aí o papai e a mamãe tem que tomar cuidado, tem que oferecer revista, né, papéis que não tenham problema se forem rasgados. Não dá problema. Então, estimular a criança a rasgar papel. Aí criança, vamos voltar lá, criança 4, 5 anos, que tipo de jogo então? Então nós temos aqui, ó, esse jogo de encaixe, olha, já são peças menores, tá? Olha, criança pequena, de 2 anos, 3 anos, e uma criança de 4, 5 anos. Legal. Tá? Porque vai exigir um pouquinho mais desses movimentos da criança, desses movimentos refinados, tá? Nós temos esse também, esse aqui eu gosto muito de oferecer até para crianças de 6 anos, por conta do treino de caligrafia. Isso é difícil. É o pino mágico esse, e os buraquinhos são bem pequenos, então exige uma atenção maior da criança e uma precisão muito maior. Pois é. Então se a criança tem de 5 a 6 anos, né, pode ser oferecido esse tipo de brinquedo, que é muito bom. Gosto também muito do alinhavo. Nossa! Tá? É uma plaquinha, olha, isso aqui é um cadastro de tênis. Tá? Não é deles não, né? Não é do seu tênis. Aí aqui tem um nozinho que é para segurar, né, o
cadarço para ele não escapar. E aí é um processo como se fosse a criança costurar, né? Eu gostei desse, viu, Vini? E aí, o que é legal nisso aqui? Vamos supor que também a família, nesse momento, não tenha condições de comprar brinquedos, porque esse brinquedo é feito em madeira, realmente os brinquedos de madeira são mais caros. Pode fazer com a tampa de caixa de sapato, com papelão. Olha. Né? A mamãe vai lá, faz os furinhos, pode fazer a figura ou não. Nossa, né? legal, hein? Aí coloca o cadarço lá para a criança, põe um nozinho aqui para ele não escapar e ela pode te oferecer uma placa de alinhavo feita num papelão firme que vai favorecer muito a criança. Puxa, Né? gostei dessa dica. Olha, pessoal, presta atenção aí em casa, hein? Então, Só dica boa. Olha quanta coisa legal que a gente pode oferecer, né? Pois é. As crianças de 4, 5 anos, a gente também pode oferecer os livrinhos de pintar, né? Então, o que a gente tem que pensar? Se eu ofereço um livrinho de pintar para uma criança de 3 anos, ela vai ter mais dificuldade de pintar dentro do limite, dentro das linhas. Pois é. Então, esse é um processo que vai se conquistando, ele vai sendo adquirido com o tempo, porque depende, como eu já disse, é um processo de maturação neurológica, né? Também os estímulos, eles são importantes para a criança ir progredindo, mas não adianta eu querer que a criança faça alguma coisa que ela não está pronta ainda. Não é do dia pra noite, né, Vini? Então, se eu ofereço, e eu posso oferecer um livro de pintar para uma criança de 3 anos, mas eu tenho que estar ciente que para ela ainda vai ser muito difícil pintar dentro da linha. Pois é. Né? Aí, aos 4 isso vai melhorando, aos 5 melhor ainda, né? Então, oferecer livros para pintar é também uma sugestão bem interessante. Os materiais que a gente oferece para a criança também precisam ser bem pensados. Então, eu trouxe aqui, Otacílio. Nossa, tem mais coisa aí? Tem, olha, eu gosto de oferecer esse tipo de giz para crianças a partir de 1 ano. Porque, olha, ele é bem grosso. É bem diferente, né? Ele se chama Meu Primeiro Giz. Ah, legal. E ele pode ser oferecido para crianças pequenas, sem problema, tá? Porque, olha, eles são grandes, né? Não tem perigo de engolir, não vai exigir muito da criança, ela vai mais explorar mesmo o movimento e segurar e o traçado que vai aparecer no papel. Então, é mais para exploração, tá? Legal. Aí a criança cresce um pouquinho mais, né? 2 para 3 anos. Eu ofereceria o lápis jumbo, que é um lápis mais grosso, Olha. tá? E aí, por último, aos 4, 5 anos, se ela já estiver assim, segurando bem o lápis, a gente oferecer para a criança o lápis convencional. Que é o lápis normal, né? Que é o lápis normal, o lápis de cor normal. Por que eu gosto de explicar isso? Para os pais entenderem que esse processo de desenvolvimento motor, ele é gradativo. Então, a gente vai estimulando a criança a ir conquistando as etapas, né? A gente vai atuando como estimulador para ela ir evoluindo. Aí, mostrei tudo isso aqui e aí vamos supor que a mamãe em casa agora, a mamãe e o papai não tenham condições de comprar brinquedos para que a criança possa trabalhar a coordenação motora fina, e ela é importante para as crianças de 4 e 5 anos por conta dos traçados, porque aí a criança vai começar a escrever o nome, a traçar os números, as letras. Então ela vai precisar ter esses movimentos mais refinados, mais precisos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode oferecer a tesourinha sem ponta, sempre recomendando a criança, porque embora a tesoura não tenha ponta, ela também corta. Ela pode cortar a pele, inclusive. Tem criança que corta cabelo, tem criança que corta a roupa. Então, quando a gente oferece a tesoura para a criança, a gente tem que orientar. Pois então, é. Como é que a gente usa essa tesoura, né? Colocar na mão da criança, ajudar a criança a segurar de forma correta, não segurar de qualquer jeito, deixar a criança explorar primeiro, recortar a figura que ela quiser, do jeito que ela quiser, depois a gente vai fazendo as inferências, né? E uma outra coisa que eu acho importante, Otacílio, falar também para os pais, é que eu vejo que os pais têm muita preocupação sobre qual lado que a criança está usando. Ah, mas meu filho segura com a mão esquerda, mas segura o lápis com a mão direita. Eu já ouvi isso de um monte de gente, nossa!
Então, o que eu gostaria de dizer para esses pais? Não se preocupem, a princípio, com qual é o lado que a criança segura as coisas. Se ela tem 2, 3, 4 anos, porque ela está explorando. Então, é muito comum que a criança comece com uma mão, depois passe para outra. É isso aí. Aí os pais, aos 4, 5 anos, eles já vão perceber qual é o lado dominante da criança no dia a dia. Então, qual é o lado que ela costuma pegar a colher, qual é o lado, né? Qual é a mão que ela usa a escova de dentes, qual é a mão que ela penteia o cabelo. Então, essa mão que ela mais usa é o lado dominante. Então, eles vão saber se é o lado esquerdo ou o lado direito. Legal, boa Tá? Então, dica sejam também. bons observadores, né? Pois é. Mas não forcem, por exemplo, se a criança segura com a mão esquerda, insistir que a criança segure com a mão direita. Porque ela pode ser canhota e isso trazer um dano, tá? Então, a gente tem que esperar, assim, no momento certo, ver qual é a mão dominante da criança, né? E depois trabalhar com essa mãozinha aí, tá? Então, isso também tem que ter muito critério, muito respeito. E aí, então, como eu ia dizendo, vamos supor que o papai e a mamãe, nesse momento, não tenham condições de comprar brinquedos, né? Eles só possam oferecer uma tesourinha, papel para a criança rasgar, que são coisas, assim, que não tem custo, né? Mas eu trouxe 2 sugestões de atividades de coisas que nós temos em casa e que os pais podem oferecer para a criança para trabalhar coordenação fina. Atenção para a gente então, As hein? crianças de 4 e 5 anos. Olha, então eu peguei aqui um prato de plástico, coloquei várias tampinhas e um pegador de salada, olha. Olha, nossa, gostei. E aí, olha, a criança vai usar os dedos, tá vendo? Ó, vai usar esse movimento para tirar as tampinhas. Aí a mamãe pode pôr um outro prato, né? Para a criança passar de um prato para outro. Olha, esse é um exercício bom de coordenação. Uma boa brincadeira, né, O amiga? material que a gente tem em casa, a mamãe, Pois é. né? A Todo mamãe mundo pode tem. colocar assim uma tigelinha com água, propor para a criança que vai fazer uma sopa de tampinhas, né? Então, tudo pode se transformar numa atividade lúdica. Se desenvolve brincando, né? Sim. Então, eu trouxe essa e também trouxe essa proposta aqui. Olha, também não tem nada demais, é um potinho de plástico. Tá vendo? Que todo mundo tem. Todo mundo em casa. tem. E o prendedor de roupa, olha. Olha o que a criança vai fazer. Só colocar os prendedores em volta. Lógico que vai ser muito mais interessante se a mamãe ou o papai ou a pessoa que estiver com essa criança em casa propuser algo assim de faz de conta, né? Pois é. Vamos deixar o pote mais bonito, porque Pois o é. pote é mágico, né? Esses prendedores, na verdade, não são prendedores, eles são... Trabalhar a imaginação também, né? Eles são algo mágico, né? Enfim, é uma forma de também trabalhar a coordenação fina, né? Esses movimentos, com materiais que a gente tem em casa. Legal, gostei. Nossa, 2 sugestões de atividade. só informação boa hoje, hein? Lembrando, né, eu sempre gosto de lembrar, celular não estimula desenvolvimento motor. Criança pequena precisa explorar espaço, precisa subir, precisa correr, precisa se equilibrar, sabe? Fazer uma linha no chão, desenhar uma linha e pedir para a criança andar sobre aquela linha, se equilibrando. Pois é, senão não tem desenvolvimento nenhum, né? Isso. Brincar de bambolê, brincar de bola, todas essas atividades são importantes para o desenvolvimento infantil. Legal, gostei muito. Gostou? Gostei. É isso aí. Então a gente espera ter contribuído aí com os pais Pois é. nesse período, né? E que essas sugestões possam ajudá-los para o desenvolvimento dos seus filhos, né? Para deixar o dia da criança mais alegre, com mais atividade, né? Mais aprendizagem, mais desenvolvimento. Então tá bom. Eu quero voltar rápido, viu? Nada de me esquecer. Dona Sofia me espera um pouco lá agora, né? Tudo bem. Então tá bom. Então, é a nossa despedida agora. É isso aí, fiquem com Deus. Tchau, Miriam. Até muito breve, tá? Até muito breve. É isso aí. Tchau, Esperamos tchau, mais que pessoal. vocês tenham gostado, então. Esperamos ter contribuído com vocês. Até o próximo programa Conversando com Pais. Tchau, tchau.